Boa tarde. Eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos organizadores desse evento, aqui também, que nos recebe aqui na Universidade de Bretagne Sur, e também ao Miguel, na pessoa do Miguel, coordenador do projeto apoiado pelo governo da Espanha, que nos apoia nessa viagem aqui à França. Bem, a minha comunicação ela diz respeito ao Porto de Vitória, do estado do Espírito Santo, no Brasil. Hoje é um grande porto, né? É um estado pequeno no Brasil hoje, mas tem 7 portos. É um complexo muito importante no Brasil e que começa como um porto colonial. E nosso objetivo é estudar o início do uso desse espaço na Baía de Vitória como porto ainda em 1535. Então, na historiografia brasileira, ele foi um pouco estudado em algumas obras na primeira metade do século XX e depois foi abandonado. E como tema, geralmente os estudos são nas chamadas capitanias principais, ou cabeça, Bahia, Recife, Rio de Janeiro, e hoje a gente percebe que havia ali um movimento muito forte de produção de açúcar, e a gente está tentando trazer as informações, buscar as fontes existentes no Brasil se perderam. Então, nós fizemos uma viagem a Portugal, recolhemos algumas fontes e já estamos começando a fazer o estudo dessas fontes. Ainda falta muita coisa a estudar e esse, então, é um projeto que nós estamos iniciando dentro da nossa universidade com a formação de um grupo de pesquisa que vai dar sequência a esse trabalho com as fontes e aprofundar ainda mais esse nosso estudo, né? Então, nós estamos interessados em demonstrar a presença de formadores de uma economia de açúcar na capitania do Espírito Santo, no século XX, né, e a formação, então, de uma estrutura própria para isso, a partir tanto da história dos capitães donatários, dos primeiros capitães donatários que foram até a capitania governar, da sua ação empreendedora nesse sentido, e também como eles conseguiram levar para o Espírito Santo homens interessados na produção de açúcar, grandes negociantes, e também com um espaço de articulação política e um trânsito bastante acentuado entre Castela e Lisboa. Bem, primeiro a gente fala do próprio donatário, né? Segundo o historiador João Paulo de Oliveira Costa, o Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário, ele é um exemplo interessante de um grupo social que é parte, né, das guerras ultramarinas portuguesas que existiam em África, na Índia e até no Extremo Oriente. É um capitão que participa das campanhas lideradas por Afonso de Albuquerque, e depois ele, até 1526 aproximadamente, ele participa de várias guerras. Ele é capitão de vários navios de guerra português, e depois, então, recebe uma capitania e é o primeiro dos nobres de capitães de uma nobreza adquirida na guerra, que vai ao Brasil e empreende uma ação de formação da capitania. Ele era de linhagens já bastante importantes, ligada à nobreza militar de Portugal, as famílias Coutinho, Noronha, Cunha e Melo. E, então, ele seria, então, uma pessoa que significou essa transposição da nobreza militar das guerras na África e na Índia para o espaço da América.
Então, ele diz, a maioria dos parentes de Vasco Coutinho tinham razões acrescidas para demandarem a Índia, pois 9 dos 20 fidalgos que estiveram no governo da Índia eram parentes do capitão, Vasco Fernandes Coutinho. Né? Em 1535, então, ele vai para o Brasil, troca tudo que ele tinha, as tensas, tudo que ele tinha, as propriedades que ele tinha, por uma nau já equipada com 60 pessoas e vai para fundar a Vila de Vitória, aquilo que ele chamou de Vilão Farto. Né? Para vocês terem uma ideia, eu demonstrei aqui, estaria... Deixa eu ver, cadê? Essa baía, então, a Baía do Espírito Santo, onde se forma a Vila de Vitória e as características de uma baía muito bem protegida. Aqui está a capitania, essa capitania que foi a 5ª capitania e uma das vilas mais antigas, anterior à formação de Salvador, anterior à formação do Rio de Janeiro. Do período dela, nós temos São Vicente, nós temos Itamaracá, Recife e algumas outras secundárias. Esse mapa é mais detalhado. Ele é de cerca de 1585, 1590, e mostra, então, com detalhes, como seria essa baía. Aqui nós temos 2 rios no fundo, e a partir de 1535, as plantações de cana e os engenhos de açúcar principalmente tomaram essa área, uma área de baixas, de várzeas, né? E essa região toda, então, aqui haviam engenhos e haviam cais, contrapiches, caracterizando um porto colonial. É possível também perceber que essa passagem é uma passagem bastante protegida. Também havia a presença de madeira, de água, da possibilidade, pela conformação geográfica do terreno, de haver muito boa condição de defesa militar. Né? Essa Vila de Vitória foi atacada por Thomas Cavendish em 1592. Ele não conseguiu conquistar, sofreu mais 3 tentativas de ataques e tomadas por esquadras holandesas, sem nunca terem conseguido chegar até a vila, quer dizer, foram todos repelidos. Então, ela, pelas suas características físicas, demonstrou ser um lugar inexpugnável do ponto de vista militar. Bem, a montagem dessa estrutura de produção de açúcar e comércio. Né? Em 1545 e 46, a gente encontrou fontes, né, que demonstram que a produção de açúcar no Espírito Santo já estava em torno de 1.000 arrobas, aproximadamente 15 toneladas por ano. Então, e essa produção ela já era enviada para Portugal. Portanto, a gente identifica já um comércio, né, digamos assim, dadas as dificuldades existentes naquele momento, mas já um comércio regular, voltado para a produção de açúcar e, obviamente, a extração de madeira, de peles, o envio também de índios para Portugal. Daí em diante, nós observamos, quer dizer, em 1545, então, essa produção de 1.000 arrobas, ela era feita com 2 moinhos movidos a água e 3 moinhos movidos a animais. Né? E essa embarcação, aí é uma citação, vai em um navio da armação de Braz Teles, que é o primeiro que nessa capitania carregou açúcar. Então, havia já, né, nesse momento, a participação de pelo menos um navio, um capitão que carregava açúcar em Vitória. Bem, o que nós vamos identificar também na capitania do Espírito Santo é que o capitão ele fica pouco na capitania e recebe várias críticas, porque ele não permanecia na capitania e não fazia aquilo a que era obrigado pelo foral, ou seja, de ampliar a conquista, fazer a guerra contra os indígenas e promover o crescimento da população da capitania. Mas, no entanto, ele viajava e tentava arregimentar
população e financiamento para a sua capitania. E, no caso, nós não percebemos isso em outros capitães no Brasil, porque é um dos poucos que permanece na capitania e, apesar de viajar, ele não vai para Portugal. E nós identificamos denúncias de que ele, então, perambularia pela França. Temos aqui algumas demonstrações presentes nas fontes. O mestre do navio se deixou ficar em essa terra, na capitania Porto Seguro, por não seguir a rota que Vasco Fernandes leva, que é ir-se à França, a se restaurar de seus gastos que tem feito na sua capitania, dizendo que assim o há de lhe fazer, pois Vossa Alteza quebra as suas doações e a sua capitania. Deixou e entregou ao ouvidor-geral, que é o que dá mais com severdade seu caminho e mau propósito. Quer dizer, ele estaria, então, negociando com a França e traindo, assim, os interesses e as ordens do rei de Portugal. Depois, nós vamos ter, fui ao Espírito Santo, aqui o Pero Góes, né, que era capitão da capitania de São Tomé. Fui ao Espírito Santo, terra de Vasco Fernandes Coutinho. Estive aqui 5 e 6 dias, por a terra está quase perdida com discórdias e desvarios dos homens, por não estar nela Vasco Fernandes, e ser ido, não sei se lá se onde, saiu o ouvidor fora, consertou tudo. Quer dizer, eles não ficavam na capitania e, imaginamos, por estar em um espaço não permitido, digamos assim, ele não declarava onde ia. A carta de Tomé de Souza a Dom João III, Tomé de Souza era o governador-geral do Brasil nesse período. O Espírito Santo é a melhor capitania, mais abastada que há nessa costa, mas está perdida, como o capitão dela, que é Vasco Fernandes Coutinho. Vossa Alteza deve mandar o capitão Vasco que se venha para ela, e com brevidade. Então, a gente vai encontrando diversas alegações de que o capitão, ele navegava, ele tinha navio e ele buscava cada vez mais apoios para a sua capitania. Isso, denúncias no início dos anos 50, nos anos 40, 1540 e 1550, de que ele iria para a França. Temos também um indício de que ele circulava já em Castela, e uma informação curiosa que nós encontramos no arquivo de Simancas, né, dizendo sobre negócios que ele faria com Castela. A província de São Francisco e Espírito Santo, de la costa do Brasil, tiene su majestade direitos para o benefício de sua real hacienda nesta província de São Francisco e Santi Espíritos. 3 oficiais, Diego Velasco de Vila Pondo, tesoureiro, Diogo Rodrigues, contador, Andrés de Montalvo, factor e vedor, não há conta dessa província, por a pouco hizo a ser mandado de sua majestade, los foi a cobrar Jaime Vasquim, ou fui por governador deles. Não há muita clareza sobre essa informação, mas São Francisco e Espírito Santo, aqui nos parece haver um estabelecimento de Castela em terras brasileiras, e supomos que por essa indicação seja na capitania do Espírito Santo. Mais uma coisa que não é captada pela historiografia no Brasil. Bem, o que nós reparamos é que, após a chegada do governo geral e dos jesuítas no Brasil, há uma investida muito forte às florestas em busca de mão de obra indígena. Isso vai provocar uma reação contrária, e os índios vão começar a destruir os estabelecimentos. Em 1570, só haverá um engenho funcionando, causando prejuízo muito forte, não? Então, nós temos aí uma comparação com os vizinhos, ou seja, as casas, né? O Espírito Santo teria em torno de 180 vizinhos, talvez, eu calculo, entre 300 e 400 habitantes,
e o próprio Rio de Janeiro teria uma população menor, com 140, enquanto o Porto Seguro são as duas capitanias vizinhas, com 220. O que há nesse momento é uma tentativa da coroa portuguesa de recuperar esses engenhos destruídos, estimular a construção de novos engenhos, e, para isso, né, pegando também a disponibilidade de capitais, principalmente com famílias de cristãos novos, né? O Espírito Santo teve, a partir daí, uma presença muito forte de cristãos novos. Então, o Portugal vai editar, nesse momento, um alvará que vai dar liberdade a quem construir engenhos no Brasil, e isso vai afetar principalmente o Espírito Santo, essa provisão de 1570. Depois haverá uma outra provisão em 1614, dando liberdade, não é, de liberdade e isenção de impostos de todos os direitos de dízima e cisa pelo tempo de 10 anos. E ele vai estimular também aí o ingresso de novos equipamentos, né, de técnicas mais avançadas, estimulando, então, o uso dos engenhos de açúcar, que seriam movidos à água, estimulando o desenvolvimento técnico, não é? Bem, aqui nós temos navios Patacho, o tipo de navio que naquela época navegavam para o Brasil, principalmente no transporte de açúcar e um transporte pequeno de açúcar. Não estamos falando de navios muito grandes, porque nós pressupomos que havia uma presença de um comércio ilícito, já que isso não é presente nas fontes. As fontes sobre o comércio com a capitania do Espírito Santo têm sido muito escassas, não é? Bem, a partir de 1564, o segundo donatário do Espírito Santo, ele vai também começar a estimular a vinda de cristãos novos para o Espírito Santo, e vai para lá e expande a doação de terras, e essas terras são dedicadas ao plantio de cana, né? O Padre Anchieta vai dizer, lá na capitania do Espírito Santo, que a gente é rica e honrada, a terra é frequentada de 3 a 4 navios, que a cada ano vão ali de Portugal. Quer dizer, então nós temos já um ponto, né, um número de 4 navios oficialmente, mas nessa época já havia grande presença de naus holandesas, francesas, que vão realizar um comércio com indígenas e que mantém agentes na capitania. O terceiro donatário chega em 1605 à capitania e também promove. Ele era um homem que vivia na corte de Filipe II, né, e que nós percebemos pela presença de interesses da corte espanhola naquele momento. Havia a união das duas coroas, a presença de famílias que têm muito mais afinidade com Castela, inclusive, do que com Portugal. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos evidências pelas fontes também de naus inglesas, temos evidências de naus francesas, etc., né? Temos também evidências do envolvimento do capitão do Espírito Santo, do donatário do Espírito Santo, e temos envolvimento de um grupo de senhores de engenho que vão para a capitania do Espírito Santo e vão produzir bastante, mas vão ser objeto de uma devassa, e essa devassa vai revelar alguns números importantes para nós, né? A devassa, por exemplo, apura que em 5 anos apenas um engenho, que é de Leonardo da Frois, que é um desses homens que são atraídos, que Leonardo da Frois era de português, e começa a investir naquele período da provisão que isenta os impostos de dízima e de cisa. Então, ele cria engenhos lá e vai reformando outros engenhos,
e é um homem também que havia embarcado, o rei vai dizer que em 100 anos, em 10 anos, melhor dizendo, 10 anos, eles sonegam mais de 20 mil cruzados, né, em direitos. Ou seja, o que nós apuramos é que eles eles produzem, eles têm vários engenhos, mas eles apenas declaram a produção de um engenho, que seria o engenho que goza da liberdade de pagamento de dízimas e de cisa. Então, nós temos uma produção muito maior do que aquela que é declarada, e foi isso que a Devassa apurou. Então, nós vamos reparar, por exemplo, a presença desses produtores de açúcar no Espírito Santo, que eles tinham bastante influência no reino, né? O Leonardo Frois, por exemplo, ele foi superintendente da armação da esquadra, da jornada dos vassalos, né? Era um homem que ele trabalhava, já era do Conselho da Fazenda. Leonor Freire Costa, em 1628, vai encontrar o Leonardo Frois à frente com Dom Jorge Mascarenhas, coadjuvado por Leonardo Frois, fidalgo da Casa Real, cuja ocupação é desconhecida, sendo provavelmente um negociante. Leonor Freire Costa é uma importante estudiosa do trânsito, da formação de grupos mercantis em Portugal, e ela não tinha, na época, esse dado sobre o Leonardo Frois à frente da Companhia das Índias. Marcos Fernandes Monsanto é outro, que em 1618 consegue o contrato dos portos secos entre Castela e Portugal. Em 1622, ou seja, à medida que há uma devassa no Espírito Santo, onde eles tinham cargos, e aqueles que colaboram com eles na sonegação desses impostos, eles vão sofrendo algumas sanções, então eles passam a Portugal, também porque o Tribunal do Santo Ofício começa a pressionar muito os cristãos novos. E, segundo a própria Leonor Freire Costa, a historiadora Anita Novinsky, há um retorno em que os grandes comerciantes passam a ficar próximo do rei, para que fossem mais protegidos da ação do tribunal. O que nós apuramos, então, é que há um crescendo. Mesmo assim, há cerca de 50, em 1650, há cerca de 23 engenhos no Espírito Santo. O comércio continua, apesar das restrições que foram criadas com a aclamação de Dom João IV. Marcos Fernandes Monsanto, por exemplo, ele opta por Castela, ele fica em Castela. Os bens dele lá no Espírito Santo são confiscados, né? O Frois, nós não conseguimos ainda encontrar o rumo que ele teve. Há também outros homens que são ligados, por exemplo, ao comércio, estão mais baseados em Cabo Verde, como é o caso da família Ximenes, Diogo Ximenes de Vargas e Manuel Teixeira. E aqui uma demonstração do desenvolvimento do Porto de Vitória, apesar de não aparecer tanto nas fontes. Nós vamos encontrar aqui o Porto Colonial com vários cais, nessa região aqui um forte, e são vários cais. Isso aqui é toda uma estrutura dos jesuítas nesse período, que tem 4 fazendas com grande exportação também de açúcar, que sai por Vitória. Então, nós concluímos aqui que há uma diferenciação da historiografia, porque no Espírito Santo a produção de açúcar não é declarada, apesar disso é formado uma economia de base na produção açucareira, que estimula também o comércio, né? A produção de tabaco, a produção de algodão, a exportação de peles, a exportação de madeiras. Tudo isso nós temos documentado, e o processo diferenciado é porque o capitão donatário permanece pelo menos até meados do século XVI na capitania, o que teria, então, possibilitado, né,
com a presença direta de alguém que auferia rendas da própria atividade econômica, portuária ou a produção de açúcar, etc., e rendas, não apenas rendas lícitas, declaradas, como também uma produção ilícita. Então, isso precisa ainda, obviamente, ser mais apurado. São questões que confrontam algumas posições hoje assumidas, até agora assumidas na historiografia brasileira e também, acredito eu, que, do ponto de vista em Portugal também ainda não encontrei esse trânsito de capitães donatários em outros países que, à época, eram até mesmo adversários de Portugal. Muito obrigado.